Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. E hoje, um novo dia, uma nova noite. Cada dia é um novo dia que o Senhor Deus prepara. Agora depende do nosso estado de espírito. Muita gente diz, eu não devia ter nascido, minha vida não deu certo, minha vida não dá certo. Olha, essas palavras são tenebrosas diante de Deus. Por quê? Quando Jesus entra na vida de alguém, na verdade, quando ele entra no coração, a luz dissipa as trevas. Nós temos falado de Maria Madalena ungindo os pés de Jesus. Por quê? Porque ela está liberta, cheia de paz, livre das prisões, que a detinham antes, os grilhões. Ela tinha 7 espíritos maus dentro do corpo. E Jesus a libertou. E lhe deu paz, uma paz transbordante. Então ela vai e, num gesto de gratidão, ela vai com aquele perfume e derrama aos pés de Jesus. Mas foi logo violentamente criticada. E aí? E aí Jesus tomou a frente. Mas antes, houve um outro fato de que também temos falado, porque infelizmente isso continua acontecendo nos nossos dias. Por que para algumas pessoas servir a Jesus é absurdo? Imagina. Se ele hoje está em espírito aqui na terra, ele não está num corpo de carne, mas ele continua promovendo a mesma paz, dando a mesma segurança, o mesmo poder, as mesmas palavras, as mesmas promessas. Como ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos fazer a oração do agradecimento a Deus e depois voltaremos a este assunto que é muito importante e muito sério. Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, nós estamos em Tua presença, o Senhor que é o Deus Criador, soberano, que criou os céus, a terra, este imenso universo. E pela palavra, pela Tua palavra, tudo passou a existir. E então, Senhor, hoje, o mesmo poder e a mesma palavra chega até nós. Sabemos que só depende de cada um de nós, do nosso coração. Então, Jesus, que o Senhor encontre o nosso coração aberto. Senhor, nós entramos diante do Senhor para agradecer. Entramos em Tua presença para dizer obrigada por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Agradecemos desde o ar que respiramos, pelo dom da vida, pela Tua presença soberana. Agradecemos pelo dom da fé. Como é bom ouvir a Tua palavra. As Tuas palavras, Senhor, trazem refrigério ao coração. Verdadeiramente refrigeram a alma. Soberano Deus, vem. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um. Quem está aflito, angustiado, cansado. Quem está, Senhor Deus, desalentado com tantas lutas e problemas. Que precisa, Senhor, do Teu socorro. Alguém que numa angústia tenebrosa, Senhor, chegou a pensar em morte. Mas o Senhor veio para dar a vida, para encher de paz, para iluminar e abrir caminhos. Então vem agora. Nosso Deus, cremos. Pai, vamos ouvir as Tuas palavras. Estamos diante do Senhor, pois cremos que assim como o Senhor operou no passado, o Senhor opera hoje. E por isso, mais uma vez, Senhor, agradecemos em Teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Então nós temos falado de um fato, um momento em que Jesus recebeu um convite junto com seus discípulos e foi jantar na casa de um cidadão. E muitas outras pessoas lá estavam
E então, quando chegou Maria Madalena, aquela de quem Jesus havia expulsado 7 espíritos maus, forças tenebrosas, que dominavam o seu ser, o seu corpo. E então ela sentiu o alívio, a paz. E ela, cheia de gratidão, ela fica sabendo que Jesus estava naquela casa e ela vai até lá. Queridos, hoje ninguém vai ter Jesus num corpo físico, como ele andou aqui nesta terra. Quando veio e nasceu como menino, a Bíblia Sagrada nos diz com toda clareza que Jesus foi assunto ao céu, ele voltou para o céu. E está sentado à direita do Pai. Mas ele enviou o seu Santo Espírito. O importante é crer que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então, quando o coração se abre para a palavra, quando alguém realmente abre o seu coração para a palavra de Deus, então a palavra de Deus, ela ilumina o interior. Mas não tão somente isso. Jesus, ele quer mudar a história. Ele é o príncipe da paz. Você lembra de Davi? Davi sentia a segurança em Deus. Davi, ele orava, ele cantava louvores, ele compunha louvores para Deus, ele tocava instrumentos para Deus. Agora, você lembra que antes de Davi ter sido ungido por Samuel para ser um rei, o rei de Israel escolhido por Deus, ninguém dava nada por ele? Isso mesmo. Talvez você esteja angustiado porque não conseguiu ainda o que você gostaria de ter alcançado. Mas Deus tem um plano na vida de cada um. Ele tem um plano na tua vida. É ouvindo a palavra de Deus que surge essa certeza. Porque fala-se muito de fé, mas a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e é a palavra que produz essa fé. Queridos, eu sempre falo do domingo. Por quê? O domingo é um dia muito especial. Domingo é o dia de ação de graças. Sabe, você sabe que o domingo abre a semana. Pessoas criticam, pessoas murmuram, pessoas soltam a língua, mas enfim. Mas o domingo sendo o primeiro dia da semana, então ele abre a semana. É considerado como primícias da semana, primícias da semana. Isso é importante buscar a Deus no domingo. É importante oferecer um culto a Deus. Imagina uma família na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, alimentando o seu espírito, aprendendo as coisas de Deus. E então, o domingo é o dia do Senhor, é dia de ação de graças. Então, o primeiro dia da semana. Mas voltando a falar do episódio vivido por Jesus, os discípulos e um grupo grande de pessoas, e a Maria Madalena. Quando Maria Madalena pegou aquele vaso de perfume e ela derramou, até porque ele era tão precioso, era tão valioso que ele era lacrado. Quando ela quebra aquele vidro, ou quando ela abre aquele lacre e ela joga nos pés de Jesus, começou então a murmuração geral. Olha que absurdo, olha que absurdo, olha que absurdo. Queridos, a realidade é essa. Quem não conhece Jesus, a palavra de Deus, quem não teve ainda um encontro com Jesus, o verbo vivo de Deus, no seu coração, não sabe o que é essa paz que se sente, e se deseja, a verdade, que todos tenham essa paz. Aquele chamado bandido, bandidão, que tem ódio no coração, se ele abrir o coração, aquele ódio vai embora. Jesus entrando, ele promove paz. Assim, é aquela pessoa com uma depressão violenta, aquele fundo de poço de amargura lá dentro do peito. Se Jesus entrar, ele sacia. A Bíblia Sagrada nos apresenta Jesus, literalmente, das mais diversas formas. Que isso? Simbologias
que a palavra de Deus usa. Um exemplo, uma fonte de águas cristalinas que saciam a sede. Pensa nisso. A sede de Deus, a fome de Deus. É possível andar com Deus? Sim, se o coração se abrir para a palavra de Deus. Aí é necessário a escola bíblica. Quartas-feiras nós temos uma escola bíblica. O entendimento da palavra de Deus fará toda a diferença. Porque quando Deus fala com você, você entende o que Ele te fala. Ele ilumina o teu interior. Ele te capacita para a compreensão das coisas espirituais, que são as que regem aqui na terra a vida material. Então Deus, Ele quer cuidar do seu povo. Mas é necessário que haja uma aproximação. Você vê que o apóstolo Paulo, que é o autor da maior parte das epístolas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus, foi um encontro com uma luz. Mas ele ouviu a palavra de Deus. Jesus, a palavra, falou com ele. Então ele pautou a sua vida na palavra. Você vê que as epístolas que falam, é Deus falando com aqueles que creem nele, ele se mostra sempre para fortalecer, para levantar quem está caído. Esse é o prazer de Deus. Mas é necessário ouvir, queridos. Bom, então a Maria Madalena, esta mulher, ela sentiu uma paz tão grande no seu coração. Ela sentiu, vamos lá, um alívio total. O refrigério mesmo. Então ela vai lá perfumar os pés de Jesus. Logo Judas Iscariotes, mas logo ele pulou de raiva. Ele disse, por que não se vendeu esse perfume por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Sabe o que Jesus respondeu? Jesus disse, deixai-a, para a minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Mas sabe por que Judas falou aquilo? Diz assim, ora, ele disse isso falando de Judas, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Quem foi que disse que Jesus não tinha um ministério sustentado por dinheiro? Está aqui, no versículo de número 6. Estou lendo o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 6. O Judas Iscariotes não estava preocupado com os pobres. Jesus está deixando isso aqui bem claro. Queridos, vamos à realidade. Aceitar que alguém sirva a Jesus com amor, com dedicação, hoje sem vê-lo fisicamente, é preciso muita fé no coração. Vamos à outra parte, eu volto com a oração da fé. Igreja Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Muito bem, agora chegamos ao momento e nós agora vamos falar com Deus. Esse é um momento tremendo, é um momento sublime. Por quê? Porque o Senhor Deus, o Espírito de Deus, Ele nos chama à oração. A Bíblia Sagrada nos ensina. Jesus nos manda a orar. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração.
Querido Deus, Pai Celestial, que momento sublime este que nós estamos vivendo, após termos ouvido as Tuas palavras e agora chegando diante do Senhor em oração. Como o Senhor nos chama, como o Senhor diz, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus, Pai, toma neste momento, Senhor, essa carga, essa luta. Peço a Tua visitação, a manifestação do Teu poder, que o Senhor acalme o coração que estava, Senhor, aflito, que o Senhor levante quem estava, Senhor Deus, numa queda de uma depressão, Senhor, numa angústia, na amargura. Senhor, toma nas Tuas mãos. Pai, cremos como está escrito, Jesus é o príncipe da paz. Então entra nesse coração, derrama a Tua paz. Senhor, vá movendo o Teu poder. Não há problema que o Senhor não possa resolver. O Senhor é poderoso para ir adiante de cada um, despedaçar ferrolhos, abrir portas, porque o Senhor é Deus. Pai, pelo nome de Jesus, toma a frente da batalha de cada um. Toma a vida de cada um dos Teus filhos, Teus servos, Teu povo. Dessa amiga, Senhor, que está orando comigo. Dessa pessoa que está iniciando essa caminhada de fé. Jesus, toma na Tua mão. Senhor, libera, abre essas portas. Nós pedimos e agradecemos. Senhor, muito obrigada. Ah, Pai querido, como o Senhor diz, aquele que te busca de todo o coração te encontra, e encontrando encontrou a paz. Que a Tua paz transborde em cada coração. A Tua luz seja manifesta. É o nosso pedido e agradecemos no Teu santo e glorioso nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos. Chegamos aí ao final de mais um programa, não é? Pela Rádio Metropolitana. Nosso programa Graça sobre Graça vai ao ar das 22 às 23 horas. E pelas redes sociais, né? Claro, obviamente, cada um no seu momento. E Deus abençoe você rica e abundantemente, né? Participando e compartilhando comigo da palavra viva de Deus. O meu abraço, Deus te abençoe abundantemente, muita paz no teu coração e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.